Sem mais delongas, quero chamar a Sophie e perguntar. Sofia, repito o que eu falei agora há pouco. Por que você largou a pesquisa científica e foi para o jornalismo de política? Explica para nossa galera. Olha, meu amigo, se eu te contar, se eu te disser que a carreira de pesquisador no Brasil consegue ser pior do que a carreira de jornalista, você acredita? Eu custo acreditar, Sofia. Eu custo acreditar, Eu porque é vou um te negócio dizer que que é pior. eu diria que sim. É muito fácil a gente olhar para o pessoal que alcançou lá o tão sonhada vaga no concurso público, com estabilidade, etc., e pensar, pô, parece legal. Agora, até você chegar lá, meu amigo, é uma carreirazinha complicada. Vamos lá, eu decidi, eu vou ser cientista quando eu estava na minha graduação, eu sou graduado em farmácia. Uhum. Aí que a gente se pergunta, como diabos foi parar no jornalismo político, né? Mas É. enfim, eu sou Porque formado em... farmácia, e acho que você teve outra pós-graduação que não é na área de farmácia também, né? Eu já chego lá, vamos Tá, lá. vamos lá. Eu sou formado em farmácia, daí na época que eu tava na farmácia, certo, eu assim, tipo, decidi fazer farmácia da maneira mais estúpida possível. Eu ia fazer vestibular, eu pensei, eu gosto de química, gosto de biologia, e tem os dois, farmácia, eu vou fazer isso. Não pensei assim, tipo, em nada, só nisso. Chegou no curso de farmácia, eu pensei, cara, isso aqui eu não curto, não gosto, sabe? Eu curti, assim, os primeiros semestres, que era quando tinha disciplinas básicas, chega na parte de, vamos aprender a manipular medicamentos, vamos aprender como é que é farmácia hospitalar, indústria, etc. Eu pensei, cara, isso aqui é um saco. Uhum. E daí eu pensei, eu devia ter feito biologia, sabe? Me parece um curso muito mais a minha cara. Só que, meu, não vou largar uma faculdade no meio, sabe? Eu, ok, então vou fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, porque se eu fosse fazer biologia, ok, ia querer virar pesquisadora ou professora. Eu posso fazer isso com a farmácia também, vou nisso. E Uhum. fui. E com isso, lá por 2006, 2007, eu decidi, meu futuro é ser cientista e professora. Acontece que, vamos olhar o cenário político daquela época. Aham. O que estava acontecendo naquele momento? Estava acontecendo a expansão das universidades federais, a gente estava lá Sim. no segundo governo Lula, né? Tava tendo Reúne, tava tendo, Você se fundando formou mais ou menos em 2010? 2010. A gente tem a mesma idade, então, mais ou menos. Que eu fiz duas Eu sou de graduações também. 87, não Eu sei. sou de 89. É, idade da minha irmã. Uhum. Então, assim, a gente olhava com aquela expansão das universidades federais, fundando universidade nova e tal. Era uma carreira que parecia promissora. Porque, vamos ser Claro. sinceros, aqui no Brasil, você ser cientista é ir para o serviço público. Desculpa, não, assim, é Uhum. pouquíssimas vagas que você vai ter no setor privado. Então, é uma coisa que, assim, é ir para o serviço público e naquele momento parecia muito promissor. Só que o trajeto para lá é longo. Você termina a graduação, daí você vai fazer um mestrado, daí você vai fazer um doutorado, muito provavelmente vai fazer um pós-doc, e daí vai ficar fazendo concurso até entrar. Então, Uhum. ok, me formei em 2010, aí fiquei um tempinho trabalhando ainda como farmacêutica e tal. Entrei em 2011 no mestrado, daí terminei em 2013. Quando eu cheguei na metade do doutorado, estava lá por 2015, o que que aconteceu? O golpe contra a Dilma, né? Impeachment da presidenta Dilma Rousseff, entrou o Temer. E, na verdade, já no começo do segundo governo Dilma, a gente começou a perceber, olha, eu comecei a olhar assim, tipo, cara, a coisa tá Tá encrespando. indo pro brejo. A coisa tá indo pro brejo. Aquela coisa que antes você olhava, abria concurso para você ser professor, pesquisador numa universidade federal, no instituto de pesquisa, tinha mais vaga do que candidato com qualificação, que teve uma fase assim, teve uma fase que você abria 10 vagas para professor e pegava gente que tinha mestrado porque não tinha gente com doutorado suficiente competindo. Sim. De repente, você olha, abre uma vaga para pessoa que já tem 2 anos de doutorado naquela área específica, aparece 100 pessoas competindo. É. Ok, talvez seja melhor ter um plano B. E daí eu fiz uma decisão que, assim, tipo, maluca, que foi, eu vou fazer uma especialização ao mesmo tempo que eu estou fazendo doutorado. Eu fazendo doutorado em neurociência, Duas pós. ao mesmo tempo
eu comecei uma especialização em jornalismo científico, inclusive em 2 cidades diferentes, eu fazendo doutorado em São Paulo, fazendo especialização em Campinas. Nossa, Sofia, que loucura! Chegou o Parece eu que chegou só que eu não fiz isso com pós-graduação, fiz com 2 graduações. Eu estava terminando o jornalismo, comecei a fazer filosofia na USP e eu trabalhava à tarde. Então, sono. Onde? Sono, né? Quase bati o carro algumas vezes e já deixei o carro aberto num dia de chuva, perto do Butantã ali na USP, que você conhece, que alaga. Uhum. Cara, pra você ter noção, chegou o final de 2017, eu tava escrevendo a tese do doutorado e o TCC da especialização ao mesmo tempo. Depois você fala de mim, né? A gente se reconhece muito. Então, foi essa loucura, foi essa loucura. E eu vou te dizer, num primeiro momento, eu fiz isso pensando, ok, vai ser uma coisa que eu vou poder usar independente de qual carreira eu for. Se eu for para uma carreira de jornalista científica, eu vou usar toda a minha bagagem como pesquisadora. Se eu for para uma carreira como professora numa universidade federal e tal, eu vou poder usar o que eu vou aprender no jornalismo científico em projeto de extensão, Sim. sabe? Então, de um jeito ou de outro, vai dar certo. E eu não me arrependo de ter feito isso, porque realmente teve um período aí no qual eu consegui levar as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu terminei o jornalismo científico e o doutorado, eu cheguei a fazer um pós-doc e tudo mais. E daí vem a questão que eu te falo, que a carreira de cientista é complicado. A carreira de cientista aqui, isso é meio que no mundo todo, mas aqui no Brasil especialmente, ela é basicamente baseada em trabalho escravo. Por que eu digo isso? Porque, assim, você tem as bolsas de mestrado, de doutorado, etc., que é o que basicamente pós-graduando usa para sobreviver, para pagar as contas, mas você tem um período entre uma bolsa e outra, entre a bolsa de mestrado, doutorado para pós-doc, que você fica sem bolsa. E às vezes, até se você não cumprir o prazo, assim, o doutorado é para terminar em 4 anos, você terminar em 4 anos e 3 meses, esses 3 meses você vai ficar sem bolsa e se vire. Só que a cobrança por produção no meio acadêmico é o mesmo, independente se você está com bolsa ou não. Você ficou 2 anos de bolsa, você vai ser cobrado para trabalhar tanto quanto o pessoal que está com bolsa, e dane-se. E é uma coisa assim meio maluca, porque parte do pressuposto que você não precisa de salário para sobreviver, porque a bolsa é isso, a gente chama de bolsa, mas é o salário do pesquisador. A maior parte da pesquisa no Brasil é feita pelos pós-graduandos. O orientador está lá orientando uma equipe inteira, ele acaba sendo mais um administrador de um grupo de pesquisa do que pesquisador propriamente dito. O pesquisador de verdade, que está botando a mão na massa, na bancada, é o pós-graduando, é o pós-doc. Ele tá naquela estrutura mesmo, de fato, experimentando, fazendo é o máximo da prática que a academia te fornece. É quem bota a mão na massa, quem que executa o experimento. Você vai lá, vai ver lá, porque fizeram um experimento assim que tirava a proteína no meu caso, tirava a proteína do cérebro do ratinho para daí depois medir quanto que tinha de cada proteína. Quem vai para a bancada, para o laboratório fazer isso, é o pós-graduando. O orientador, ele normalmente tem um monte de pós-graduandos, vários ao mesmo tempo, está orientando vários, e ele vai, assim, sentar com você, fazer reunião e dizer, eu acho que esse experimento fica legal assim, talvez você devesse fazer esse outro, vamos ajudar aqui como é que você vai escrever esse artigo científico, vai administrar a parte financeira do laboratório, etc. Acaba sendo mais isso. Ele é um burocrata, né? Você, assim, tipo, dificilmente vai ver o orientador vestir o jaleco e ir para o laboratório. Não vou dizer que é impossível, mas é muito raro. Então, quem bota a mão na massa mesmo, ou vamos colocar assim, o operário da ciência, é o pós-graduando e o pós-doc. E daí tem essa questão que eu falei. Ficou um período sem bolsa, vão cobrar que você continue produzindo igual, independente de você ter... não tenho dinheiro, não consigo pagar a conta. Azar teu. Azar teu. Isso foi então, uma coisa falando aqui que você não pode ter outro vínculo de trabalho enquanto você recebe a bolsa, né? Houve uma flexibilização que antigamente era assim mesmo, você não podia ter vínculo nenhum. Houve uma flexibilização que se você tiver autorização da agência que paga a bolsa, que é CAPES, CNPq, as federais, e do seu orientador,
e do seu programa de pós-graduação, ou seja, um monte de autorização, você até pode ter. E normalmente só vão aceitar se for na área que você está fazendo pesquisa. Mas isso aí é, como eu falei, passa por um monte de autorização. Se o seu orientador dizer, não, eu quero sua dedicação exclusiva, já era. Se o seu programa de pós-graduação dizer, não, a bolsa é só para quem não trabalha, quem trabalha não tem bolsa, já era, e assim por diante. Então, houve uma flexibilização, mas ainda na prática ainda é meio assim. Entendi. E daí, Pedro, o que aconteceu é que, assim, eu me deparei com um cenário completamente diferente do que eu tinha quando eu planejei. Eu ia virar cientista, então que era um cenário assim de terra arrasada. Para você ter noção, Pedro, eu fui fazer um concurso para professora substituta na Unifesp. Professora substituta significava que só era um vínculo temporário, ficava 1 ano, prorrogável por mais 1, ou seja, temporário. Numa área super específica que tem muito pouca gente que trabalha, que era psicofarmacologia. Psicofarmacologia é bem específico. Muito específico. E daí eu fui lá fazer esse concurso e pensando, cara, temporário, numa área tão específica, ok. Passei primeira fase, passei segunda fase, passei terceira fase, tinha 4 fases. Cheguei na 4ª fase, que era o quê? Análise de currículo. Chegou eu mais 3 pessoas. Eu cheguei pensando, ok, o meu currículo aqui, já tinha na época 10 artigos publicados em revistas internacionais como primeira autora, já tinha orientado... Isso que eu ia falar, né? Você falou da questão do cara continuar produzindo, é essa questão da produção de papers e artigos, né? Exato. Porque se você ficar desatualizado, os caras não te contratam era. mais. Já era. Já tinha orientação, já tinha pós-doc, etc. Vou passar. A moça que passou, eu tinha 10 artigos, ela tinha 25. Eu tinha um pós-doc, estava fazendo segundo, ela estava no 5º. Cara, para uma vaga temporária. É muita precarização, gente. Muito, muito. E daí o que aconteceu? Eu cheguei num ponto que daí ok, eu estava fazendo freela como jornalista para pagar as contas, ao mesmo tempo que eu continuava produzindo academicamente para meu currículo não ficar defasado. Uhum. O que aconteceu? Eu não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. Claro. Eu não conseguia fazer freela o suficiente porque eu estava preocupado em produzir com a minha produção acadêmica e não conseguia produzir o quanto que as agências de fomento que dão as bolsas, que as universidades cobram no concurso, não conseguia produzir o quanto que eles queriam academicamente porque eu estava fazendo freela como jornalista. E daí aconteceu que eu não fui tentar me dividir e fazer os dois, o que era necessário porque eu precisava pagar a conta, e não consegui fazer nenhum nem outro. Passei mais ou menos 1 ano fazendo isso. Isso foi durante a pandemia. Foi no primeiro ano de pandemia, 2020. Uhum. Chegou no final do ano, eu estava destruída. Fisicamente, eu comecei o ano com 75 quilos, eu cheguei no final com 92. Estava destruída psicologicamente. Estava destruída financeiramente. Chegou no final do ano. Isso quem não tá, não passou, né? Chegou no final do ano, eu peguei, falei, eu não vou mais conseguir pagar as contas, eu com 30 e poucos anos nas costas, voltei a morar com a minha mãe. Porque eu não conseguia mais pagar a conta. Chegou, insisti nisso mais um pouco. Chegou um ponto que eu tive um AIT, né? AIT. AIT é tipo um mini AVC, um AVC temporário. Caraca, Sofia. Chegou nesse nível. A hora que eu cheguei nesse ponto, eu falei, para, acabou, chega. Ou um ou outro, sabe? Ou vou para comunicação, ou vou continuar na área acadêmica. A academia não está me pagando. Jornalismo está. Vou trabalhar com jornalismo. Acabou. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives,
a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.